Bênção de Deus, nós podemos engrandecê-lo. Só podemos engrandecê-lo por meio da graça, inclusive. Você e eu, nenhum de nós é digno de dizer grande é o Senhor, de tal forma que esse grande é o Senhor possa de fato exaltá-lo assim como Ele é. Mas como é bom sabermos que grande é o Senhor a tal ponto de fazer-nos novas criaturas. E novas criaturas nós somos para o louvor da sua glória. Eu quero convidar você, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 16 do livro de Atos. E com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta. Vamos fazer mais uma breve oração, clamando a Deus que fale conosco. Atos 16. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Deus, nós adoramos o teu nome, na beleza da sua santidade. Porque o Senhor é glorioso, porque o Senhor é majestoso. Aqui nós viemos, ó Deus, para cultuar ao Senhor. E cultuamos ao Senhor também por meio, ó Deus, da Escritura, que é lida, explanada, e traz sobre nós, ó Deus, alento. Traz sobre nós direção. Vem com poder e glória agora, Senhor. Sensibiliza a nossa alma. Tranquiliza todo o nosso ser. Para que venhamos, ó Deus, ó Pai, ouvir a Tua voz. E que esta palavra seja, ó Deus, importante. Ó Deus, para a nossa caminhada. Quando saímos daqui, que venhamos lembrar dela. Para que possamos Te servir ainda melhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos, queridos, ler a partir do versículo de número 11. Você vai acompanhar comigo a leitura. Paulo em Filipos. Diz o texto: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Simotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa, de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, e arrastaram para a praça a presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guarde
com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Queridos irmãos, nós temos da parte de Deus, na Escritura, o texto ao qual nós temos hoje oportunidade, pela inspiração do Espírito, de conduzir aos irmãos uma mensagem, nós temos aqui uma realidade de conflitos. Na verdade, nós temos aqui dois conflitos. Nós percebemos um conflito da parte de quem anda com Deus e um conflito da parte de quem não anda com Deus. E quando percebemos esse conflito acontecendo na vida de Paulo e na vida daquele carcereiro, nós às vezes pensamos nos nossos conflitos também. Nós às vezes analisamos aonde está o nosso coração em meio às guerras da vida, e muitas das vezes você como eu, nós questionamos as intempéries. Não há quem não questione a realidade da vida. Não há quem não pergunte por que dos dias maus. Não há quem, na verdade, se transtorna em meio às adversidades. Mas aí eu analiso uma realidade aqui que nós precisamos levar em conta. Quando nós entendemos que nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos para a honra, glória e louvor do Deus a quem nós servimos, as adversidades elas devem ter um tom diferenciado na nossa vida. Você observa nesse capítulo 16 algo interessante, porque a missão de Paulo e Silas ali na Macedônia, na chamada segunda viagem missionária de Paulo, esta passagem pela Macedônia marcou a vida daqueles dois homens. Não só no sentido de proclamar com autoridade, não só de plantar ali uma igreja, mas também de serem libertos pelo poder miraculoso de Deus. E nós lemos aqui alguns eventos importantes que aconteceram ali, na vida desses dois homens missionários, servos de Deus. E você observa de antemão que em todos esses eventos havia um fator preponderante que norteava o ministério e a caminhada de Paulo e Silas, que era a oração. Antes de qualquer coisa, como era de costume nas outras regiões e cidades que Paulo passava, ele ia para um lugar chamado lugar de reflexão, um lugar de refazer o coração,
o lugar de preparar-se para o ministério, que era chamado então o lugar de oração. Ele vai para o lugar de oração para saber como a obra de Deus deveria ser feita, como a obra de Deus deveria ser realizada. E quando ele orava, enquanto ele falava com Deus, enquanto ele anunciava o evangelho do reino de Deus, algumas mulheres ouviram esta mensagem e entregaram o coração para Jesus. Uma delas é Lídia, que se tornou também uma companheira ministerial ali em Filipos de Paulo. Aí Silas, ela veio de uma outra cidade, de outro lugar, mas não só ela e outras mulheres puderam ali começar o início de um trabalho, uma igreja plantada por Deus através daqueles missionários na cidade de Filipos. Mas a bem da verdade, a oração ela vai continuando cercando a vida daqueles homens de Deus, a tal ponto de orar, aí no versículo 16, com muita instância, e chegam até eles uma jovem que tinha, vamos dizer, a capacidade de, segundo a crença, segundo o ceticismo, de ver as coisas, de visualizar e contemplar mistérios. E ela começa a perseguir esses homens de Deus, dizendo que eles eram homens de Deus, inclusive pregavam o chamado evangelho do caminho. Eles estão por aí pregando o evangelho do caminho. E esse evangelho do caminho não era o evangelho benquisto. Era o evangelho que, na verdade, desfazia qualquer crença popular, aonde os deuses, aonde o misticismo, por meio desse caminho, era desmascarado. E é interessante observarmos que esta jovem adivinhadora, ela não era simplesmente uma vidente, ela era, na verdade, uma serviçal. Ela tinha, na verdade, como critério e função trazer recursos para o seu senhor, que a usava para adivinhar ali a vida das pessoas, e com isso o seu senhor se enriquecia. E Paulo e Silas, ao observar aquela mulher vindo clamando atrás deles, esses são servos, esses são aqueles que pregam o caminho, aqueles que falam de Deus, que estão na verdade de Deus. Chegou um momento em que Paulo falou, um basta aqui, porque eu percebo que há um espírito maligno por detrás. Nem sempre quando se fala de Deus, as pessoas, elas estão movidas pelo Espírito. Aqui há um fato bem claro na Escritura que nós percebemos que alguém está falando das coisas de Deus, anunciando a verdade de Deus e que deve ser repreendido. E Paulo repreendeu esse espírito maligno. E aí foi-se a esperança do seu Senhor. Foi-se a esperança de lucro daquele Senhor. E não era por menos, não poderia ser diferente, uma vez que esse evangelho não era ainda benquisto. Uma vez que o evangelho está sendo anunciado, não poderia ser diferente. Opressão daí para frente. Perseguição ainda maior aí para frente. Aquele senhor entrega às autoridades de Filipos, Paulo e Silas, dizendo, eles estão pregando costumes que não estão de acordo com a nossa crença. Os romanos não pensam assim, eles não apenas me prejudicaram, mas eles podem prejudicar outras pessoas também. Subentendendo era isso. E eles então são levados para um lugar de masmorra. Vamos dizer, no presídio, o ponto mais baixo. O caos do caos. Para que ficassem bem guardados e impedidos de anunciar o evangelho do reino. Mas aqui também, queridos, em oração, eles permanecem em consagração, eles estão diante de Deus, e não apenas oravam, mas aqui eles cantavam. E como nós mencionamos aqui no início desse culto, eu volto a mencionar. Só se canta louvores que agradam a Deus, louvores que, como esse caso aqui, houve um milagre, uma libertação. Só se canta louvor que realmente agrada o Senhor, a tal ponto dele mover ao favor do seu povo, quando se tem um coração contente. Quando se tem um coração alegre. Quando se mantém um coração satisfeito.
Aí eu pergunto para você, como é possível servir a Deus indo para uma cidade, anunciando o Evangelho, sendo perseguido, sendo questionado? Como é possível pregar um Evangelho soberano, um Evangelho da verdade transformadora, que traz, queridos, como resultado você ir para a prisão? Como que é possível se alegrar na prisão, cantando e regozijando e orando, inclusive? O segredo está na oração. O segredo está na comunhão com Deus. O segredo está em entender que Deus convocou os servos Paulo e Silas para uma missão sublime, para uma missão extraordinária, uma missão que, na verdade, ela é tão extraordinária e tão sublime que nós podemos enfrentar qualquer crise, mesmo que nós morramos aqui nesse cárcere, mesmo que nós sejamos tragados pelas circunstâncias, por mais que as coisas estão caminhando de mal a pior, nós estamos olhando para o alto, nós estamos visualizando as coisas de Deus. Em meio aos conflitos da vida, em meio às tragédias da vida, em meio às más notícias da vida, em meio aos problemas que para mim e para você são insolúveis, sabe aqueles dias onde nós nos deparamos com algumas circunstâncias em que nós nos sentimos perdidos? Como que nós vamos lidar com esses conflitos? Como que nós vamos trilhar uma história de paz em meio a esses conflitos? Vai depender, queridos, muito do nosso posicionamento diante de Deus. Para que se louve a Deus em qualquer circunstância, para que você adore a Deus apesar de, você tem que estar com os seus pés firmados na rocha. A rocha que não permite você estar abalado. A rocha que faz de você não apenas um vencedor por você mesmo, mas um vencedor para, não um vencedor para você mesmo, melhor dizendo, mas um vencedor para o reino de Deus. Um vencedor que vai levar a glória de Deus às pessoas. Um testemunho de pessoas que aguentam o tranco, que suportam as provações, que suportam as lutas, mesmo assim não deixam de olhar para o Senhor, não deixam de atentar para a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu gosto muito, queridos, de uma passagem onde o apóstolo Pedro ele escreve algo muito importante para mim e para a sua vida. Quando eu olho aqui para Paulo e Silas, eu vejo que eles estão sofrendo, não porque eles fizeram nada errado. Eles estão colhendo agruras, não porque estão no caminho errado, inclusive. Eles estão sofrendo porque estão na direção de Deus, e a direção de Deus também traz sofrimento, porque a vida é cheia de conflitos. O mundo é pecaminoso, o mundo jaz no maligno. Nós enfrentamos as intempéries porque nós fazemos parte de um ambiente hostil. E nós precisamos olhar as adversidades com base na Escritura. E quando o apóstolo Pedro ele diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 5, esse versículo é fantástico e norteador para mim e para a sua vida, onde ele diz que ninguém sofra como assassino, ninguém sofra como ladrão, ninguém sofra como malfeitor. Mas se for preciso sofrer, se é que vamos sofrer, se passamos por dificuldades na vida, que nós soframos, queridos, como cristãos, como fiéis, como tementes, como pessoas que têm comunhão verdadeira com Deus. E, na verdade, ele continua dizendo, e não se envergonhem disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome que você tem no coração. Eu sou cristão, eu tenho a marca de Jesus, eu ando com Deus, eu vivo para Deus, então eu posso ir para o cárcere, mas eu não vou deixar de louvar a Deus. Eu não vou deixar de servir, eu não vou deixar de congregar, eu não vou deixar de buscar o Senhor. Como nós cantamos aqui, Ele é a fonte, Ele é a água viva que pode saciar a minha sede.
Querido, só mesmo na comunhão com Deus para isso ser verdade, tá? A palavra de Deus ela tem que se tornar verdade na minha vida. Não adianta eu estar aqui olhando, observando o que o Senhor tem a dizer ao meu favor, e de fato nós temos inúmeras promessas do Senhor para a nossa vida, se nós não apropriarmos pela fé do nome do Senhor das promessas. E cada uma delas tem um sim, o amém, para a glória dele, mas em todas as promessas, em todo o sim, há também uma proposta de consagração, porque você só pode receber as promessas do Senhor se você caminhar em sintonia com os seus propósitos. Com aquilo que ele diz na Escritura, você obedece, você observa, você, como Paulo e Silas, não murmura, não se deixa levar pelas circunstâncias, mas olhe firmemente para o Senhor, porque Ele, na verdade, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele faz infinitamente mais, Ele faz o impossível. Eu quero pensar com você, meu irmão, minha irmã, que aqui nós estamos diante de uma realidade de conflito ministerial. Alguém que foi para o campo, alguém que foi pregar o Evangelho, alguém que foi anunciar. Mas você não precisa ir para o campo anunciar como Paulo e Silas, deixando tudo, sendo missionário, para ter essa experiência que aqueles homens tiveram. A nossa missão, ela funciona de várias formas, temos vários parâmetros de serviço a Deus. Tem aqueles que se deixam, vamos pensar, se entregam voluntariamente, integralmente à obra, mas aqueles que talvez, como eu, talvez como você, eu não, porque sou pastor, eu estou na caminhada de Paulo aí. Você que está caminhando com o Senhor, você é um missionário. Não mudou nada não, queridos, é a mesma coisa. Estamos todos no mesmo barco. Há alguns que lideram, há os que são liderados. Há servos de comissão de frente, comissão de trás. Há servos que cantam, há servos que intercedem, há servos que pregam, há servos que trabalham na área social. Há N ministérios, N formas de nós servirmos a Deus. Mas o grande problema dos conflitos que nós enfrentamos na vida e nos perturbamos é porque nós perdemos, queridos, o foco da nossa missão. E quando se perde o foco da missão, a primeira coisa a ser feita é você até mesmo desistir da vida e chutar o balde. Você deixa de olhar para Deus quando a sua missão ela foge como proposta para a sua vida. Então lembre-se disso, esse texto está aqui registrado na Escritura para mim e para você, não apenas como um texto que vai propor um milagre, aonde as algemas elas se rompem para revelar o poder de Deus, não. Sabe por que esse texto está aqui na Escritura? Para provar para mim e para você que se nós permanecermos, queridos, com o nosso coração fiel ao Senhor, há motivo de nós nos alegrarmos. E quando eu me alegro, quando eu me satisfaço com as coisas de Deus, Ele vai endireitando as minhas veredas. Ele vai endireitando as minhas veredas. Se fala muito de milagre. Outra vez, certa feita, um obreiro, ele disse para mim o seguinte, um pastor inclusive. Ele falou o seguinte para mim, milagre é o que na verdade faz com que a igreja ela rompa, que ela cresça, que ela triunfe. E segundo esse pastor, se a igreja não tem milagres, não acontece nada de novo, as pessoas elas não vão acompanhar Cristo. De certa forma faz sentido o que ele diz, porque muitos estão em busca de sinais e prodígios. O que não era diferente na época de Jesus. Pediram a ele um sinal de que ele era de fato o Messias, olhar o sinal de Jonas para provar isso aí. O sinal de Jonas, ao terceiro dia, ele saiu do ventre do peixe. Há uma palavra que diz que ao terceiro dia o Filho do Homem vai ressurgir dentre os mortos. Houve um momento que João Batista, inclusive, chegou a perguntar para Jesus, Jesus, tu és o Cristo?
E Jesus vai dizer: olha os sinais que eu faço, olha as maravilhas que eu realizo. Há dúvida acerca disso? Ao passo que no ministério terreno de Jesus, todos os sinais que ele fazia era para implantar o seu reino, a sua justiça, já mostrando que ele era o redentor da humanidade. Queridos, não que Deus não faça milagres hoje, não que ele não tenha como propósito realizar milagres hoje, eu creio em milagres. Mas eu vou dizer para você que milagres hoje, num contexto, vamos dizer, de revelar o que ele já fez na cruz do Calvário, é milagre que realmente vai exaltar o nome de Jesus e vai, na verdade, revelar um ministério aonde Deus é Senhor na vida do pregador, daquele que ora e as pessoas são curadas, daquele que intercede. Nada mais que isso. Milagres revelam a glória de Deus por meio de Jesus, aquele que já morreu e já implantou o seu reino. Ele é Senhor, ele é o Cristo, e nada mais que isso. Então eu vejo que sinais pode até ter, de fato, uma grande expressão para crescimento de igreja, mas não é tudo. Se os milagres não revelam Jesus, porque que nós vemos um milagre acontecendo, revelando ali as autoridades de Filipos que Jesus era o Senhor. Eu não vejo aqui nesse milagre que aconteceu o terremoto ali e que as algemas se romperam, não aconteceu aquilo ali simplesmente para abençoar a vida de Paulo e Silas e simplesmente para mostrar que eles eram homens de Deus. Não, muito mais que isso. Muito mais que provar o amor de Deus, muito mais que provar a libertação dos homens de Deus, aquilo ali era para provar que há um evangelho genuíno que estava sendo anunciado e rejeitado a princípio. Então, queridos, é muito importante isso para mim e para você. Quando nós olhamos os nossos conflitos como cristãos, com base nesse texto, eu tenho que encarar diante de Deus a minha vida como um missionário. Eu tenho que encarar a minha vida diante de Deus como um servo. E isso vai facilitar bastante a minha caminhada de conflitos. Quando eu entendo que eu estou sendo confrontado, porque esse nome, como nós lemos aqui em 1 Pedro 4,15, é a máxima da minha vida, eu devo inclusive glorificar o Senhor, porque Ele tem permitido o meu sofrimento para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. Mas um segundo conflito ainda é dito aqui nesse contexto, porque quando Paulo e Silas, encarcerados, vamos pensar, presos a um tronco, guardados a 7 chaves, alguém ali do lado, inclusive observando para ver se eles não fugiam, enquanto estavam nessa posição e veio o terremoto e as cadeias romperam, houve ali o chefe da prisão, o carcereiro, que na verdade ficou extremamente perplexo. E ele ficou perplexo por uma razão singular. Não só as cadeias de Paulo e Silas se soltaram, mas as cadeias de todos da prisão. E aonde estão esses homens agora? Eu, como responsável por eles, vou ser degolado. Irmãos, esse outro sofrimento é o sofrimento onde o homem sem Deus, ele olha para o pecado, ele olha para a realidade do mal, e ele percebe o que o apóstolo Paulo descreveu aos romanos, que o salário do pecado é mesmo a morte. A recompensa de quem está longe de Deus é a morte. Quando a verdade ela confronta o erro, o camarada ele se desmonta. Quando Deus ele resolve expressar juízo, o pecador ele se estremece. Então, esse sofrimento aqui de um conflito na vida de um pecador, na vida desse carcereiro, expressa o sofrimento daqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus. E talvez você é essa pessoa hoje que tem sofrido consequências na vida
e você não tem alicerce, você não tem aonde pegar, você não tem aonde se estabilizar. E é por isso que muitos suicidam, é por isso que o índice de morte por suicídio tem crescido assustadoramente, porque as pessoas elas não têm chão. Quando vem o conflito, quando vem o problema, quando vem a ameaça, a pessoa ela fica extremamente perdida. E aí nós temos uma oportunidade, porque Deus ele intervém nos conflitos não só da vida da igreja, trazendo amparo, mas o Senhor intervém também na vida do pecador quando ele enfrenta conflitos. Esse homem aqui, o carcereiro, ele vendo tudo aquilo, imaginando desde já que as autoridades iriam tragar a sua vida, ele mesmo tira da espada e tenta fincá-la no peito. Mas vem os homens de Deus e fala: espera, calma. Houve sim um conflito, houve um tremor de terra que fez com que as algemas se rompessem. Mas observe, olha, estão todos aqui ainda. Não houve mortes. Deus, apesar de ter intervido, vamos dizer, Deus interviu ao nosso favor, Deus foi generoso com o nosso ministério, mas Deus foi misericordioso para com os demais. Ele poderia ter, na verdade, feito justiça e ter exterminado todos aqui, deixado só nós vivos, mas não, ele deixou os demais encarcerados vivos. Então você não precisa ficar preocupado, porque Deus ele começou intervindo aqui na sua vida, guardando inclusive, carcereiro, você do mal, do julgamento, porque aqueles que estavam sob a sua tutela, ele os guardou. Eu creio que esta palavra, que de esperança, de que nem tudo está perdido, é o que trouxe ao coração daquele carcereiro uma reflexão para um quebrantamento. Quando as pessoas percebem que há uma luz no fim do túnel, há uma chance, sabe? Eu ainda posso acreditar que Deus continua, apesar de tudo, me abençoando. Esse homem viu na voz de Paulo e de Silas o amor de Deus. Porque ele estava para tragar a sua vida, lançar a espada sobre o coração. E Paulo falou: não faça isso. Não está na hora. Porque Deus tem algo mais a fazer por vocês. Por você, carcereiro, melhor dizendo. E por que não dizer, ele pode te usar para abençoar, inclusive salvar a sua casa. Quando ele ouve isso, ele fala: o que eu vou fazer para ser salvo? Aí aquele mesmo Paulo e Silas, aqueles mesmos que estavam pregando o evangelho do caminho, que estava sendo rejeitado pelas autoridades de Filipos, e também, por que não dizer, pelo carcereiro, agora ele entende que essa palavra, o caminho, a verdade, a vida, Jesus, faz sentido, e ele vai dizer: o que eu posso fazer para ser salvo? Enquanto, querida irmã, os ímpios, os homens aí fora, não entenderem que esse evangelho que nós pregamos é salvador, eles vão permanecer nos perseguindo. Vão continuar arguindo a nossa fé. Mas quando o Senhor ele tira as escamas dos olhos da vida do pecador, e esse pecador começa a entender e compreender que há sentido no evangelho, ao amor de Deus por detrás. Jesus é aquele que salva o pecador. Jesus é aquele que muda a história do mais vil pecador. Jesus é aquele que está sempre pronto a dar uma chance para aquele que caiu e caiu ao extremo, foi no fundo do poço, errou e errou feio. Esse pode ser erguido, ele ergue do pó desvalido. E talvez há pessoas aqui que, assim como esse carcereiro, estão sofrendo porque, na verdade, não estão fazendo tudo para a glória de Deus. Estão colhendo o resultado dos seus maus atos, das suas más intenções, das suas más escolhas. E que pensam, inclusive, não tem mais jeito para mim. Aqui nós temos uma história que traz luz ao nosso coração, que traz alento à nossa alma. Apenas isso, crê no Senhor Jesus.
será salvo tu e a tua casa. O texto não nos diz aqui, mas eu acredito que a casa, a família daquele carcereiro, ou morava, quem sabe, nos fundos da prisão, ou talvez ali na redondeza, na vizinhança, é mais fácil entender, estavam muito próximos dele. Ele chama Paulo e Silas, né, o carcereiro, para, vamos dizer, para fora da prisão, tem ali aquele diálogo com eles, e depois leva Paulo e Silas para sua casa, para que tenham contato com a sua família. E aqui é dito que o evangelho é pregado aos seus. Esta palavra que ele ouviu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, o levou a convidar os missionários para dentro da sua casa, porque ele percebia que dentro da casa dele também precisava de salvação. Ao passo que eu entendo que a palavra de Deus revela ao meu coração que eu preciso crer em Jesus para que a minha casa seja salva, eu tenho que entender que além dessa verdade de promessa que a minha casa será salva, é preciso pregar a palavra de Deus na minha casa. É preciso anunciar o evangelho de Deus para os meus familiares. E aquele homem foi então e levou os missionários à sua casa. E eles ouviram, eles entenderam, entregaram a vida para Jesus, se batizaram, se comprometeram com o Senhor. E o que é mais interessante, queridos, nesta caminhada de sofrimento na vida daquele carcereiro, estava sofrendo o resultado dos seus maus atos, é que ele não apenas foi salvo por Jesus, não foi apenas guardado por Jesus da morte, mas ele passou a ser nova criatura. Aquele que estava perseguindo a mandado das autoridades, Paulo e Silas, é aquele que diz o texto aqui que naquela mesma noite, versículo 33, ele cuida dos missionários. Ele lava os vergões dos açoites, vamos dizer, as feridas, estava ali o sangue, a carne viva, os vergões de tantos açoites que aqueles homens receberam. Aquele carcereiro, ele vai e lava tudo aquilo ali. Ele faz tudo isso, queridos, com a sua casa sendo já transformada pelo poder de Deus. Leva para sua casa, põe eles à mesa, e com todos os seus ele manifesta o que, queridos? Grande alegria. Grande alegria por terem crido em Deus. Então, eu quero concluir aqui com você que não há por que nós pensarmos que as dificuldades é o fim da nossa vida, não. Não há por que nós pensarmos que os conflitos determinam os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nesses dois momentos aqui de conflitos, tanto na vida de Paulo e Silas na prisão, eles tiveram condição de se alegrar em Deus, orando e buscando e cantando. Aconteceu também na vida desse carcereiro com a sua família. Houve ali louvor a Deus. Houve ali gratidão a Deus. Houve ali um coração rendido ao Senhor por entender que o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. É o Senhor, querido irmão e irmã, que dá sempre para mim e para você uma nova oportunidade para que nós vivamos dias de paz. Para que nós vivamos em meio aos conflitos na esperança de que Ele é quem enxuga as nossas lágrimas. Ele é quem cura ali as nossas feridas, as nossas chagas, as nossas dores. Paulo e Silas foram os instrumentos de Deus para pregar o evangelho em Filipos. E o evangelho por eles pregado era exatamente esse evangelho de poder transformador e curador, tanto na vida de quem faz, tanto na vida de quem está sendo ministrado. E você hoje, nesta noite, vem para a igreja com conflitos, com adversidades, e eu quero fazer para você uma pergunta. Os conflitos da sua vida, o que você tem vivido,
Você é um servo de Deus? Você é um seguidor de Jesus? Ou você ainda não entregou a sua vida para Ele? No primeiro momento, para quem é servo de Deus, para quem está com Jesus, se você já entregou a vida para Jesus, você vai lembrar disso. Que você não vai seguir em frente, você não vai cumprir cabalmente aquilo que Deus tem para você, se você não tiver a alegria do Senhor, que é a sua força. A alegria da salvação, a alegria de Jesus por perto. Você vai ficar estagnado e parado, e Deus não quer isso para você. Se alegre em Deus, olhe para o Senhor, tire os olhos das circunstâncias. No segundo momento, se você não entregou a vida ainda para Jesus, você pode hoje estar sofrendo e pensando, meu mundo caiu, mas não, o Senhor está pronto a te erguer. E Ele pode trazer ao seu coração, querido, querida irmã, tantos crentes como ainda não crentes, Ele pode trazer a alegria que traz horizonte para a vida. Vamos seguir o nosso caminho, como Paulo e Silas continuou o seu caminho ali em Filipos. Na noite seguinte eles já partiram, mas enfim, fundou ali uma igreja, cumpriu o propósito. Como esse carcereiro que pensou, agora não tem jeito para mim, Deus deu a ele uma nova chance. Você tem hoje também essa nova chance. Se alegre em Deus, se alegre no Senhor. Aguarde no Deus da salvação, porque só Ele pode de fato te salvar, só Ele pode te livrar, só Ele pode fazer com que o seu coração caminhe regozijante e em paz. Eu quero convidar você, vamos nos colocar em pé agora, irmãos. Em meio às adversidades, em meio aos conflitos, como que você tem encarado tudo isso e como você deseja andar daqui para frente. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê livramento, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento. Entrega a Ele agora o seu fardo, a sua dificuldade. O inimigo às vezes sopra na sua mente que você é um perdedor, que você não vai conseguir suportar as opressões, as crises, mas Jesus está hoje aqui dando a você uma palavra de esperança. Só Ele pode endireitar as suas veredas. Só Ele pode fazer com que você, mesmo no vale da sombra da morte, seja protegido. O Senhor não garante a mim e a você que nós vamos estar isentos dos vales, das adversidades, mas Ele garante consolo. Ele é consolador. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso protetor. Ele é o Deus fiel. E Ele pode trazer ao seu coração abatido, esta alma tristonha, a paz que excede entendimento. E eu quero então orar com você. Feche os seus olhos. Contemple a glória de Deus. O Espírito de Deus te trouxe à igreja para fortalecer a sua fé, para trazer alento ao seu coração. E você deve acreditar que Ele faz isso, porque Ele é poder. Ah, Senhor, muito obrigado. Nós queremos, ó Deus, engrandecer o Senhor, porque nós temos palavra de vida. Nós não estamos, ó Deus, à mercê das circunstâncias. Nem mesmo, ó Pai, o nosso coração, ó Deus, que muitas das vezes nos leva, ó Deus, a um desânimo, porque estamos às vezes frustrados com tantas coisas. Nem isso pode nortear a nossa vida, porque o Senhor, ó Deus, com o Teu Espírito nos traz à igreja para mudar esse quadro. E eu creio que o Senhor está mudando esse quadro, Deus, no coração desse homem, desta mulher, desse irmão, desta irmã. Deus, nem tudo está perdido quando nós olhamos para a Tua palavra. E sabemos, ó Deus, que quem tem a resposta final é o Senhor para o nosso viver, para a nossa jornada. E eu creio, ó Deus, que o Senhor quer que nós combatamos, como Paulo combateu um combate que é bom, completando uma carreira que é boa. Ó Deus, firmando os nossos passos no Senhor, firmando o nosso coração, a nossa mente, a fé no Senhor Jesus. Portanto, ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, entender isso, que tudo faz parte de um crescimento, tudo faz parte, quem sabe, de um encontro com o Senhor. Se eu tenho sofrido até agora como aquele carcereiro, eu ainda não encontrei com Jesus, pode ser esta noite, que o Espírito do Senhor vai falar ao meu coração, como já falou, e eu vou entregar a minha vida para o Senhor, eu vou, ó Deus, declarar que só Jesus é o Senhor, eu vou crer em Jesus como meu Salvador.
Ó Deus, faz essa obra no coração, ó Deus, de cada um de nós aqui. Que venhamos, ó Deus, glorificar o teu santo nome, não apenas nos dias bons, mas também nos dias maus. Isso, ó Deus, nós vemos aqui na vida de Paulo e Silas. Não houve murmuração, não houve, ó Deus, descontentamento, não houve perplexidade, mas houve sim louvor, houve sim oração. E é isso, ó Pai, que nós queremos para a nossa vida. Ensina-nos a te adorar, Senhor Deus. Ensina-nos a dar graças ao Senhor mais do que questionar a vida. E o Senhor, ó Pai, em meio aos problemas de cada um aqui particular, ó Deus, o Senhor vai trazendo a bênção do livramento como trouxe para Paulo e Silas. E que cada vez mais, ó Deus, por meio desse poder, nós possamos adorar o Senhor com intensidade.